Boa noite a todos, quem ainda não cumprimentei, né? Aproveito deixar aqui meus sinceros votos de um feliz ano novo, né? Mais um ano começando, um novo ciclo. E então, como o César comentou, hoje é uma data especial, uma data comemorativa. Então, nós não iremos dar continuidade hoje ao Ceifa de Luz, mas eu escolhi com todo o meu coração para compartilhar com vocês uma mensagem que está nesse pequeno grande livro. Ele é tão pequenininho de tamanho, mas é um livro maravilhoso. São todas mensagens psicografadas por Chico Xavier. Ele chama Coragem, né, por espíritos diversos. Mas a mensagem que me chamou a atenção, que eu escolhi, que vai muito de encontro, né, ao início de um novo ciclo, né, de novas ideias, novas atitudes, né, uma certa transformação, é a mensagem chamada Jesus e o Mundo. Então, eu trouxe para compartilhar, né, com vocês. Pelo menos para mim, né, quando eu penso, quando a gente pensa em Jesus, pensar, só de pensar, né, nossa, de saber o que Jesus espera de nós, o que Jesus pensa a nosso respeito, né, pelas todas as mensagens trazidas da espiritualidade, eu acredito que dá para a gente, assim, um certo impulso, né, então a nossa escala, a gente pensar, assim, numa escala, né, de coragem, de energia, de fé, eu acho que dá ali, né, esse impulso para nós, então eu acho que a nossa coragem aumenta, a nossa fé aumenta bastante, e Emmanuel, nessa mensagem, ele inicia falando da imagem de Jesus, né? Então, vamos começar a lição da noite. Se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Então, essa primeira frase que Emmanuel traz para nós, ela já é uma frase de um certo impacto, né? Por quê? Porque nós podemos, Emmanuel nos afirma nesta frase que Jesus, primeiramente, ele tem confiança na nossa regeneração. Ele confia na nossa mudança, na nossa transformação. Né? Então, ele acredita que a gente consegue, ao nosso, né, logicamente, né, ao grau de cada um de evolução, né, ao tempo de cada um, que isso é muito individual, mas ele tem confiança em nós, que nós conseguimos mudar. E também ele confia no aprimoramento do mundo. Né? A gente vê, bom, se a gente consegue se mudar um pouquinho, né, se a gente conseguir um pouquinho essa transformação, e se todos conseguissem, uma grande parcela, né, dos homens aqui encarnados conseguissem essa transformação, essa melhoria, logicamente que o mundo também teria como consequência o seu aprimoramento, né? Então, isso já Emmanuel nos afirma nessa primeira parte da mensagem. Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu, entre as sombras das humanas experiências. Né? Então, olha aqui, que pensamento, né? Mais assim, fala redondinho, né? Uma coisa se encaixa perfeitamente a outra. Porque se Jesus acredita em nós, na nossa capacidade, na nossa potencialidade aqui encarnados, né? Então, poxa,
Se ele tem essa confiança em mim, eu não posso desanimar, eu não posso perder a esperança. E Emmanuel nem comenta sobre problemas muito sérios, muito graves, né, que a pessoa se desespera. Olha que interessante, ele comenta nas pequenas coisas, nos pequenos problemas. Então, se a gente já conseguir, um pouquinho que seja, né, fortalecer a nossa esperança, a nossa fé, diante das pequenas, né, dos pequenos obstáculos, e não desanimar, então, olha só quantos passos a gente consegue dar aí para o nosso crescimento espiritual. Né? Da escola do mundo saíram diplomados em santificação, espíritos sublimes, que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Então, olha como nós não estamos sozinhos. Nessa primeira parte, então, da mensagem, outro detalhe também que eu gostaria de comentar é quando Emmanuel também afirma que Jesus ainda caminha, né, pelos espaços escuros do nosso planeta, né, porque é aqui que ele vai continuar nos ajudando, curando, socorrendo, não é em esferas muito, muito, muito elevadas. O trabalho é aqui, né? Então, essa ideia que a gente realmente não está sozinho, a espiritualidade sempre nos ampara. E Emmanuel continua dizendo: não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa. Então, como todo ano, início de ano, né, ano novo, a gente fala, eu vou fazer uma lista de várias coisas, né, tantos planos, quero fazer tantas coisas, conquistar, né, começar cursos, ter as minhas conquistas profissionais, pessoais, e a gente vai ali já pensando no que a gente quer para o nosso ano, né? Só que, para a espiritualidade, isso também acontece a nosso respeito, porque cada um de nós temos o nosso plano de aprendizagem, né? Nós encarnamos já com esse plano em andamento. Então, tudo que agora, Emmanuel vai fazer uma listinha, né? Como nós fazemos a nossa lista de ano novo, Emmanuel traz para nós, né? Em que tipo de situações nós podemos ver esse plano de aprendizagem em ação? Então, vamos lá, temos uma listinha aqui de 6 tópicos que ele vai nos trazer. Se o melhor não auxilia ao pior, inutilmente aguardaremos a melhoria da vida. Então, se eu tenho mais condição, não às vezes necessariamente condição financeira, né? Condição no sentido ali, né? Um equilíbrio emocional, de dar um conselho, de ajudar alguém, de instruir alguém de alguma maneira, né? Alguém que realmente não sabe, é mais ignorante, tem mais dificuldade. Então, se eu ignoro esta situação, este plano da espiritualidade, então é inútil, é em vão a gente querer dizer que quer se melhorar, né? Se o bom desampara ao mal, a fraternidade não passaria de mera ilusão. Se o sábio não ajuda ao ignorante, a educação resultaria em mentira perigosa. Se o humilde foge ao orgulhoso, surgiria o amor por vocábulo inútil. Se o aprendiz da gentileza menospreza
o prisioneiro da impulsividade, o desequilíbrio comandaria a existência. Se a virtude não socorre as vítimas do vício, e se o bem não se dispõe a salvar, quantos se lançam aos despenhadeiros do mal? De coisa alguma serviria a predicação evangélica no campo de trabalho que a providência divina nos confiou. Então, a gente fala, é uma pequena lista, mas olha quanta informação nós tiramos daqui, né? Então, por isso que Emmanuel comentou, né, lá no início, diante das pequenas e abençoadas lutas, porque cada vez que eu consigo, né, em um problema, em uma situação, em um amparo, enxergar, né, esse outro como meu irmão, como alguém necessitado, como um espírito ainda, né, com certos vícios maiores que os meus, com um certo tipo de agressividade, não de gentileza. Então, todo momento que eu consigo, né, ter esta visão, que eu posso, naquele momento, algo fazer, de alguma maneira, para melhorar, para ajudar, para socorrer, né, para levar a informação, né, ou para, às vezes, contar ali uma história que a pessoa vai depois, né, meditar, pensar, nossa, poxa, como eu estou fazendo errado, né, qualquer coisa, né, ajuda nesse sentido. Então, nós estamos contribuindo, né, para esse plano de aprendizagem, porque é esse campo de trabalho, como diz Emmanuel, é que providência divina nos confiou. Né? Lembrando que lá no início, nós temos a frase, que Jesus tem confiança em nós. Né? E ele mesmo, o mestre mesmo, deu todos esses exemplos aqui, que Emmanuel coloca nessa listinha do plano, né, de aprendizagem. Jesus mesmo exemplificou aqui, quando ele viveu aqui encarnado. Né? Então, o mestre não era do mundo, mas ele veio até nós para a redenção do mundo. Ele sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os ao convívio com homens, para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. Infelizmente, esse plano não atingiu totalmente ainda, né, o seu objetivo. Mas o início, né, a semente, quando Jesus veio, né, preparou os discípulos justamente para isso, para que nós aqui fôssemos preparados para essa transformação, né? Transformação do quê? De um espírito egoísta, de um espírito materialista, de um espírito, né, individualista, orgulhoso, para servidores devotados do bem. Essa é a nossa grande transformação, o nosso grande desafio aqui, como encarnados. E no último parágrafo, Emmanuel continua: o cristão que foge ao contato com o mundo, a pretexto de garantir-se contra o pecado, é uma flor parasitária, improdutiva na árvore do Evangelho. E o Senhor, longe de solicitar ornamentos para a sua obra, ele espera trabalhadores abnegados e fiéis, que se disponham a remover o solo com paciência, boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. Ele encerra a mensagem, Jesus e o Mundo,
né, com esses 3 itens muito importantes para nós: paciência, boa vontade e coragem. Porque se a gente aplica, né, esses 3 itens na nossa vida, cotidianamente ali, né, que tudo é um desafio para nós, não é porque 2022 acabou com o bater da meia-noite que tudo acabou, todos os problemas acabaram, né, não tenho mais nada para resolver, né, a gente fala assim, ano novo, vida nova, mas no fundo, né, toda a bagagem que a gente teve, todas as experiências, continuam com a gente, não tem como falar, né, depois da meia-noite, vou esquecer e vou deixar para trás, tudo que passou, né, algumas coisas nós precisamos nos desapegar, mas no sentido, né, mas é o sentido do quê? Desse ciclo renovador, né, então, se o ano passado, né, eu consegui ter um pouquinho mais de paciência nas situações, ótimo, quem sabe agora eu ainda permaneça firme nessa paciência, né, que eu consegui cultivar, e vou cultivar outras coisas também, né, mais fé, mais coragem, mais serenidade, mais, né, esperança, enfim, cada um de nós, né, sente no coração no que realmente mais precisa mudar e trabalhar, né. Então, o que eu pensei numa pergunta, né, para deixar aqui para nós. Então, cabe a cada um de nós pensarmos como eu poderei, neste ano novo, ser um trabalhador fiel. Se isso é o que a espiritualidade, né, o Pai, o Mestre espera de nós, de ser um trabalhador abnegado e fiel, como eu posso, né, ser um? Né? Quais meios, o que fazer, como fazer para ser um? Então, eu acredito que se a gente tentar na nossa lista pessoal, né, de ano novo, incluir algumas respostas para esta, né, questão, para essa reflexão, eu tenho certeza que estaremos muito bem amparados no nosso propósito, né? Quando a gente pensa na nossa listinha, com certeza a resposta de cada um de nós para esta pergunta é completamente diferente, né? Mas, se a gente voltar naqueles 3 elementos, a paciência, a boa vontade, a coragem, são 3 elementos comuns para todos, sem exceção, né? Então, eu acredito que esta mensagem possa, né, de alguma forma, permanecer, né, no nosso coração, que a gente possa lembrar desse plano de aprendizagem que nós temos, né, que é reservado a cada um de nós, lembrarmos desses 3 elementos para incluir no nosso dia a dia, porque os problemas não vão acabar, né? O 2022 acabou, mas os nossos problemas não vão. Então, como que eu posso enfrentar, né, da melhor maneira, da melhor forma, sem desanimar, né, sem perder a autoconfiança, porque quando a gente perde a autoconfiança, tudo vai por água abaixo, né? Então, é uma coisa que a gente não pode perder, né? Acreditar, lembrar que Jesus acredita em nós, Jesus confia na nossa regeneração. Então, isso nos dá, né, esse ânimo maior, essa coragem maior para seguir adiante, né? E antes da gente encerrar, então, a parte da lição e da mensagem, como hoje também, né, 1º de janeiro, é o Dia Mundial da Paz, né, é o que todo mundo fala, a gente quer paz, né? Mas a paz, quando a gente fala eu quero paz, não é aquela paz de não fazer nada, né? De não quero mais trabalhar, não quero mais fazer nada, quero paz, né? Mas não é essa paz, né? A nossa paz de espírito, né? A nossa serenidade, a nossa calma, o nosso equilíbrio emocional. Então, tudo isso a gente pode incluir aí na paz, né? Então, eu vou encerrar a lição desta noite lendo para vocês uma mensagem
do querido Dr. Bezerra de Menezes, que chama Paz. Ah, ela está no livro, neste outro livro aqui, ó, Cristo em Nós, psicografado por Carlos Bacelli. E então, nessa mensagem, para encerrar, né, o nosso encontro, a nossa reflexão, vamos absorver da melhor maneira possível, com todo amor, com todo carinho, essas palavras do Dr. Bezerra para a nossa vida. Filhos, não existe maior bênção para o espírito que viver em paz com a própria consciência. Não permuteis a vossa tranquilidade íntima por qualquer outro valor de natureza transitória, porquanto a tranquilidade é bem que, uma vez perdido, torna-se difícil de recuperar. Nada façais que possa comprometer a vossa serenidade. Mensurai as vossas palavras no relacionamento com os semelhantes e redobrai cuidados em relação às vossas atitudes no cotidiano. Não humilheis a ninguém. Não vos prevaleçais de determinada situação para escravizar sentimentos alheios. Estendei as mãos aos companheiros mais fragilizados. Preocupai-vos com os sofredores. Não induzais a quem seja ao fracasso. Cumpri com todos os vossos deveres. Buscai não cometer nenhum ato de ingratidão. Não crieis expectativas exageradas em torno de alguém. Paz é saúde que se transfere da alma para o corpo. Disciplinai o vosso tempo, mas não vos aflijais por conta dos ponteiros do relógio. Vivei sempre com alegria, em comunhão com a natureza. Apreciai a beleza de uma flor, admirai o fulgor do alvorecer. Contemplai as estrelas que brilham no escuro da noite. Abraçai uma árvore, escutai o canto de um pássaro. A paz é uma das maiores coisas, especialmente feita das mais pequeninas, uma das maiores palavras do dicionário humano, que se escreve apenas com 3 letras. Então, por hoje, né, ser o Dia Internacional da Paz, eu quis compartilhar também com vocês esta mensagem do Dr. Bezerra, né, que a gente possa levar. Então, se a gente conseguir, né, incluir na nossa listinha dos nossos planos para este novo ano, né, 1, 2, né, 3 coisinhas que a gente ouviu hoje, né, de Emmanuel, do Dr. Bezerra, eu acho que a gente já vai dar aí um grande impulso, né, nos sentirmos melhores, ter mais ânimo e coragem, né, para enfrentar o que vier, né, então seja o que vier neste ano, logicamente momentos bons, momentos difíceis, como todos os outros anos, né, porque esse ano vai ser diferente, então nós temos ali uma mistura, né, de situações, de momentos, de experiências, mas que a gente consiga levar, né, essa mensagem para o nosso coração e vivenciar, né, todos os dias que possível. Muito obrigada pela atenção de todos, né, e agora nós vamos passar para a parte final, que é a parte, né, da nossa oração, a gente vai fazer uma breve vibração, e eu convido a todos, então, a fechar os olhos, né, quem quiser respirar profundamente, sentar-se numa posição mais confortável, respirem fundo, né?
inspirando toda a energia, toda a luz que a espiritualidade nos preparou para este evangelho, e expirando tudo que não nos faz bem, tudo que passou, tudo que não nos serve mais, tudo que nos machuca. E vamos mais uma vez encher nossos pulmões com toda a luz, com todo o amor da visita do nosso mestre. Como o Dr. Bezerra diz, para admirarmos o céu estrelado em uma noite escura, vamos projetar a nossa mente para esse céu estrelado. Veja como brilham essas estrelas de vários tamanhos, de várias intensidades. Mas aquela estrela mais forte, com mais brilho, é aquela que se aproxima de nós. É o Mestre Jesus vindo mais uma vez ao nosso encontro, com todo o seu amor, com toda a luz se expandindo. E ele nos abraça com todo o carinho, nos curando, amenizando nossas dores, retirando de nós tudo que o nosso espírito não precisa mais. Ele nos dá força, energia, nos dá serenidade. Ele traz a sua paz para o nosso coração. E a tua luz se expande para todo o nosso lar, por todos os cômodos, envolve todas as pessoas que nele habitam, os guardando, os protegendo contra o mal, os socorrendo também. Mas nós também ajudamos a Jesus a espalhar a nossa luz, o nosso amor em vibrações para todo o nosso planeta, todos os continentes, para todas as autoridades e governantes de todos os cantos da Terra, que eles possam ter sempre em seus corações a honestidade, a vontade de ajudar, de fazer o bem. Que esta luz chegue a todas as instituições que necessitam, aos orfanatos, aos asilos, casa de repouso, às penitenciárias, aos hospitais, aos irmãos que moram nas ruas, que não têm o que comer, o que vestir. Enfim, Senhor, estenda a tua mão amiga para todos que chamam por ti, que precisam de ti neste momento. Nós agradecemos, Pai, por mais um ano que se completou, que possamos ter em nossos corações a certeza de que não estamos sozinhos, que tenhamos em nossos corações a tua fé fortalecida para seguirmos adiante.
em nossos objetivos, independente dos obstáculos, independente dos problemas que surgirão, pois Tu estás contigo, Tu estás conosco, Senhor, sempre nos acompanhando. Gratidão também a todos os trabalhadores do Centro Espírita Vicente de Paulo, encarnados, desencarnados, que tornam possível esta reunião de amor, a propagação das Tuas palavras, Pai. E com o nosso coração, com toda esta gratidão, com todo este amor pulsando em nós, nós damos por encerrado o nosso encontro desta noite, dando graças a Deus. Que assim seja.